Voltamos a apresentar direto do plenário. E já estamos de volta, porque já há movimentação no plenário do Supremo Tribunal Federal, com os ministros já dirigindo-se aos respectivos lugares. Ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, já está posicionada, já com o acompanhamento da entrada dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso que acontece todas as quartas e quintas-feiras, marcando a expectativa do início da sessão plenária do STF, a sessão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Como vimos, os temas são variados hoje, embora vários processos, mas essencialmente questão de Tribunal de Contas e também a questão do Código de Processo Civil, que deve ser o primeiro julgamento de hoje, como vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Uma boa tarde a todos. Declaro aberta essa segunda sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, cumprimentando aos queridos colegas, a todos os presentes e pedindo desde logo à senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 8 de fevereiro de 2023. Presidência da senhora ministra Carmen Rosa Lilian Weber, Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 27 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consultos eminentes pares sobre eventual complementação ou retificação a fazer na ata e nada havendo, declaro-a aprovada. Apregou para continuidade de julgamento a ação Ministra direta Rosa de Weber, inconstitucionalidade presidente do STF. 5.941, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que requerente o Partido dos Trabalhadores, e relativas às ODS 3, 4, 10, 11 e 16. Na sentada anterior, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso e, por isso, agora passo a palavra ao eminente ministro Luiz Fux, relator, para que profira seu voto. Muito boa tarde, senhora presidente. Queria saudar os integrantes da Igreja Corte, Sua Excelência Luiz Fux, ministro do STF. Da República, doutor Paulo Gonet, aqui presente. Saudar os colegas da pessoa do nosso decano, ministro Gilmar Mendes, e a todos os advogados aqui presentes. Isso e os servidores. Senhora presidente, como nós vimos ontem, a parte se volta contra alguns artigos do Código de Processo Civil, mas, na verdade, ela explicita que ela se volta contra as medidas concretas que vêm sendo adotadas com base no Código de Processo Civil. Só que o nosso controle é normativo, nós não podemos controlar atos concretos. Então, só queria fazer essa colocação, que eu vou analisar o arquétipo normativo e não atos concretos, muito embora passando, posso citar alguns atos que mereçam essas medidas atípicas. Os dispositivos legais da coimagem constitucionais, eles estão assim redigidos. Eu vou ler o primeiro, porque no artigo 1º, depois ele é repetido em outros dispositivos. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código. Inciso 4º. Incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Quando o Código trata da tutela de urgência, também se repetem essas medidas. Em outras passagens do Código, essas medidas são também repetidas. Então, consoante o entendimento do recorrente, a excessiva ductilidade da expressão contida no artigo 139, do CPC, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária, cujo teor
seria reforçado e densificado pelos demais dispositivos impugnados. Segundo, o requerente demandaria uma manifestação do plenário desta Corte a respeito da sua interpretação constitucionalmente adequada, sob pena de ser instaurado indesejável subjetivismo judicial. Eu adianto que a conclusão do meu voto ela vai de encontro à posição que foi defendida, aliás, paradoxalmente, pela Associação Brasileira de Direito Processual. Não se extrai da argumentação exposta pelo requerente ou dos precedentes por ele citados qualquer indicação teórica ou empírica de que os dispositivos transcritos implicariam, de fato, uma exagerada subjetivação de tutela jurisdicional, nem, tampouco, um retrocesso no tratamento legislativo conferido à figura do devedor. Do estudo da legislação pertinente, em sua inteireza, não se percebe qualquer pretensão de institucionalização das penas corporais ou da vingança privada. Em caso, como espero ficar evidente no presente voto, acolher o pleito de inconstitucionalidade, ainda que sem redução do texto, equivaleria a desconsiderar a existência de um conjunto de normas fundamentais e institutos jurídicos positivados no novo Código de Processo Civil, que tem exatamente a função de guiar a atividade do nome procedendo, e corresponderia, ademais, uma limitação ex ante, sem saber qual é a medida que vai tomar, da discricionariedade do órgão julgador, em nome da proteção da absoluta liberdade do devedor, independentemente dos demais valores jurídicos. Quando eu digo que eles não levam em consideração, é porque o Código tem uma parte geral, pela vez primeira, onde ele estabelece, na sua parte geral, que do novo Código, estabelece na sua parte geral o seguinte, que é uma redundância. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República do Brasil, observando as disposições deste Código. Então, já é a primeira norma procedendo sobre como agir o juiz. No artigo 8º, ainda do Código de Processo Civil, como norma procedendo em parte geral, estabelece o seguinte: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, esses são comandos que integram esse texto onde também se combate. Se assim não bastasse, mais adiante, exatamente no processo de satisfação, que é o processo de execução, o artigo 805 diz o seguinte: quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça de modo menos gravoso para o executado. Então, isso está no contexto de um código que prevê várias regras e uma parte geral como norma procedendo. E aí eu digo que as normas em exame devem ser lidas em sintonia com o ordenamento no qual estão inseridas. Normalmente porque não se pode conceber um sistema jurídico livre de aspirações de coerência interna. É certo que a Constituição Federal representa termo unificador das normas que compõem o ordenamento jurídico, nas palavras de Norberto Bobbio, na teoria do ordenamento jurídico, mas cuja força irradiante permeia todo o sistema jurídico. A plena significação do mandamento normativo, contudo, apenas pode ser alcançada quando se agrega a filtragem constitucional, se agrega à filtragem constitucional a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional. Do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microsistemas, leis interpretativas, metanormas e cláusulas gerais. Essa assertiva ela assume ainda maior relevância diante do direito codificado. Vai dizer, o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de ser exigido do legislador a repetição ad nauseam de preceitos normativos
já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside na própria legislação processual, isto é, o sistema recursal consagrado pelo CPC, com devolução e reanálise da matéria em concreto. O que eu quero dizer aqui? Abstratamente, temos as normas. As providências concretas que serão tomadas, baseadas nessas normas, se elas tiverem um erro em procedimento, elas serão passíveis de recurso e não de controle de constitucionalidade da decisão em concreto. Vislumbram-se dois possíveis resultados, ambos indesejáveis, da eventual declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto dos dispositivos sub examine, ou bem, 1. As medidas indutivas listadas pelo requerente seriam extirpadas do âmbito da atuação do Poder Judiciário, tornando uma ineficiência, um nada jurídico, a atuação jurisdicional, e 2, seria exarada a decisão absolutamente tautológica por esta Corte, afirmando que as medidas de suspensão de carteira nacional, de habilitação do passaporte e da proibição de participação em concurso ou licitação pública apenas seriam constitucionais quando proporcionais ao caso concreto. Então, a própria lei já comanda o juiz para que ele tome decisões compatíveis. Então, por exemplo, eu fico a imaginar, só de exemplo que eu vou continuar. Suponhamos um motorista que é processado 10 vezes na área civil por atropelamentos, não paga as indenizações de responsabilidade civil. Seria lícito ao juiz determinar a suspensão da carteira de habilitação dele? Acho proporcional, acho pertinente. Mas eu não estou julgando a constitucionalidade de uma medida concreta. Isso aí o recurso vai dizer se o juiz foi além ou foi aquém. Ora, a primeira das alternativas representaria indevida intromissão na atividade judicante, ou seja, acabar com essas medidas, calcada numa compreensão ultrapassada sobre os poderes dos magistrados e numa hierarquização absoluta e a priorística dos princípios constitucionais em jogo. Nós estamos adivinhando o que vai fazer com essas medidas. A segunda conclusão, por sua vez, corresponderia a um nada jurídico, porquanto este plenário simplesmente estaria reiterando o que o próprio Código de Processo afirma. Ao aplicar ordenamentos jurídicos, o juiz atenderá os fins sociais, exigências, resguardando a dignidade humana, a proporcionalidade e a razoabilidade. Está escrito na lei. Um novo Código de Processo Civil provide de uma racionalidade que a literatura tem denominado de neoprocessualismo. Ele vem atentando, de um lado, para a dimensão processual da tutela dos direitos fundamentais e, de outro, para um processo de constitucionalização das próprias garantias constitucionais. Ele só pega, ele traz tanto a tutela dos direitos fundamentais como as garantias processuais. E sobre o neoprocessualismo, eu trago aqui uma citação de Alfredo Gossain, que escreveu para o Instituto Ibero-Americano de Direito Processual na revista Buenos Aires, 2006. O neoprocessualismo ele é imbuído de lógica que preza pela duração razoável dos processos e pelo reconhecimento de uma instrumentalidade que, relativizando o binômio substantivo-procedimento, permite a construção de técnicas processuais efetivas, rápidas e adequadas à realização do direito. Eu me lembro que o professor Barbosa Moreira dizia assim: ninguém aguenta um século para ver resolvida a sua situação processual. E aqui também, dando crédito sobre o neoconstitucionalismo e neoprocessualismo ao professor Eduardo Cambi. E radiações desse fenômeno no Código de Processo Civil não são poucas, a começar pelo que expõe o artigo 1º, que eu já mencionei: o processo será ordenado de acordo com a Constituição, aplicado de acordo com a Constituição, a garantia da paridade de armas, a garantia da duração razoável do processo, a observância da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Aí cito o artigo 1º, o artigo 8º, que eu já acabei de ler. Dessa forma, a improcedência da presente ação direta é medida que se impõe tanto para proteger a organicidade do Código de Processo Civil, cuja interpretação sistemática não esteia as objeções contidas na inicial,
quanto para resguardar a própria técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, a qual deve ser utilizada com Luiz parcimônia Fux, ministro do para que não se STF. venha a banalizar o Instituto. Não se trata, como faço questão de frisar desde já, de desprezar a preocupação do requerente com a tutela da dignidade da pessoa devedora em face de potenciais abusos perpetrados pelo juízo com o fito de assegurar o cumprimento das ordens judiciais. O que será demonstrado no voto é que quaisquer discussões relativas à proporcionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e subobrigatórias tomadas para assegurar o cumprimento da ordem judicial apenas podem ser travadas em concreto, por meio de sopesamento dos bens jurídicos efetivamente em conflito, a partir de uma motivação externalizada pelo órgão julgador. Inviável, pois, pretender a priorística e abstratamente retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. A Advocacia Geral da União, ontem aqui, ela já se manifestou, eu não vou repisar o que o eminente advogado geral da União aqui sustentou, mas no sentido da legitimidade. Os juízes têm de dar efetividade à decisão judicial, ele tem que ter instrumentos para isso, como verba e graça. Não entrega o bem imóvel, busca apreensão. Não entrega o imóvel, emite na posse. Tem que ter poderes e criatividade. Cada caso é um caso. Eu citei agora aqui. Por exemplo, o faraó dos bitcoins. Ele quer ir embora do Brasil, está devendo a Deus e mundo. Seria lícito apreender o passaporte dele? Eu perguntaria ao ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, então verifico... Totalmente lícito. Eu verifico, contudo, que a relevância da matéria trazida ao tribunal, somada à possibilidade de aplicação, fosse o caso da técnica da inconstitucionalidade consequencial, apontam para a necessidade de conhecimento. Eu poderia apenas dizer, não cabe ação declaratória para analisar caso concreto. Mas acho que vale a pena nós analisarmos, à luz, inclusive, do princípio constitucional da segurança jurídica. Eu também relato aquilo que foi dito pelo Ministério Público e que todos ouviram, não vou reler, e continuo assentando que a vexata quaestio, conforme adiantado, consiste em definir se os dispositivos normativos apontados pelo requerente em sua inicial ampliam de forma excessiva a discricionariedade judicial, sujeitando as partes do processo a embaraços irrazoáveis da sua liberdade e autonomia. Para o requerente, os dispositivos impugnados, ao instituírem a atipicidade dos atos executivos no processo civil pátrio, dariam aso a interpretações potencialmente desproporcionais e violadoras dos direitos e garantias fundamentais dos devedores face à sua indeterminação semântica. Segundo o requerente, haveria, inclusive, exemplos concretos da referida aplicação inconstitucional da norma, ilustrado por decisões judiciais que se colacionam, entre as quais a suspensão da carteira de habilitação ou a suspensão do passaporte. Acabei de dar 2 exemplos em que seriam absolutamente legítimos, não só a suspensão do passaporte, como a cassação da carteira de habilitação de um condutor de veículo reincidente em vários atropelamentos que não paga indenização à responsabilidade civil. Vai deixar essa pessoa inábil dirigir à vontade e atropelar à vontade? Diante desse cenário, requer deste Supremo, o requerente, a declaração de nulidade sem redução de texto. Por quê? Ele pede a declaração de nulidade sem redução de texto porque ele quer atacar os atos concretos. Então, não tem nulidade nenhuma. Na verdade, ele está atacando atos concretos, que devem ser analisados concretamente nos recursos. E aqui cito os dispositivos mais uma vez. O tema traz uma expressiva relevância, tanto na seara normativa quanto sob a perspectiva factual. No plano normativo, sobressai como indispensáveis a resolução da controvérsia e reflexões quanto, 1. Efetividade e razoável duração do processo vis-à-vis os direitos e garantias do devedor.
Mas isso por quê? Porque a Constituição e o Código dizem que a duração razoável dos processos deve atingir, inclusive, com muito mais razão, a atividade satisfativa. Porque o grande gargalo é tornar realidade aquilo que o juiz decidiu. Então, primeiro, seria esse âmbito de análise da efetiva e razoável duração do processo vis-à-vis os direitos garantidos do devedor. 2, ao âmbito constitucionalmente aceitável de discricionariedade judicial. Precisamos também analisar a discricionariedade judicial na aplicação dessas cláusulas gerais. E 3, aos limites e requisitos para a declaração desta coisa da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. No campo empírico, por sua vez, se tratando de medidas voltadas para a maior correção das ordens emanadas do Poder Judiciário, é imperioso olhar para além do plano do dever ser, para ter conta o atual estado da arte da prestação judicial no Brasil, sob pena de ignorar ou mesmo agravar suas mazelas e gargalos. E aqui ontem se falou muito do lex poetérea papíria. Eu tive a honra de ser assistente do professor Simão Benjó, na nossa época, ministro Barroso. Falou-se a responsabilidade patrimonial, mas ninguém levou em conta a possibilidade da insuficiência patrimonial do devedor. Ele não tem bens para responder. Aí, então, não faz nada. Não pode ter uma medida criativa que, de alguma maneira, vá usar o sniper do CNJ para localizar esses bens. Aí, no inciso segundo, então, eu faço uma abordagem sobre a efetividade e a razoável duração do processo como corolários do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Aliás, ontem o advogado-geral da União tocou muito nessa questão da duração razoável do processo como princípio da inafastabilidade da jurisdição, que significa dizer que, hoje em dia, o acesso à justiça tem uma conotação muito diferente de antigamente. Antigamente, o acesso à justiça é a justiça ser passível de ser utilizada por qualquer um. Hoje, o acesso à justiça é o acesso a uma ordem jurídica justa, para que a pessoa receba aquilo que não obtiver em razão da lesão que ocorrera no seu direito. Tem que colocar ela na mesma posição em que ela se encontrava antes da lesão ao seu direito. Então, digo eu, note de plano que o requerente, ao apresentar suas razões para alegar inconstitucionalidade de determinadas medidas executivas, ele incorre uma verdadeira petição de princípio. A desproporcionalidade das medidas de apreensão de carteira, de passaporte, ou participar de concurso público, ou a proibição de participação em licitação pública, constitui um só tempo premissa e conclusão da sua linha argumentativa. E eu até gostaria, desde já, poderia deixar para mais adiante, citar, por exemplo, um cidadão com cometimento de ilícitos de expressivo potencial ofensivo, reincidente mais do que específico. Seria lícito impedir esse cidadão de exercer uma função pública incompatível com essa sua folha de penal? Será que é proibido a participação em licitação pública de empresas que já foram descredenciadas em razão de malfeitos? E aqui, então, eu transcrevo o que todos já leram, a peça inicial, com essas alusões. A DI 5941, requerente PT. STF julgação contra dispositivos do CPC que permitem medidas como a apreensão de CNJ e proibição de participação em concursos públicos. Ela não espelha um conflito apenas entre a liberdade do devedor de um lado e um direito fundamental ao adimplemento do crédito do outro. A efetividade das decisões do Poder Judiciário possui valor constitucional intrínseco, na medida em que é corolário da própria ideia da inafastabilidade da jurisdição, que é isso que eu afirmei. É preciso tornar realidade aquilo que foi decidido judicialmente. E digo que o constituinte originário, ao elaborar a Carta Constitucional de 88, ele ocupou-se da criação de um rol de direitos e garantias fundamentais, como eu li aqui no artigo 1º e 8º, com verdadeiras pretensões de eficácia
na terminologia utilizada por Conrad Hess na sua obra Força Normativa da Constituição. Como declara de modo categórico o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, não demanda nenhuma interpretação em clara e cessa de interpretar-se, já diziam os romanos. Dentre os meios apresentados pela Carta Maior para a concreção do seu programa, assume acentuada relevância a possibilidade de controle jurisdicional de qualquer lesão ou ameaça à lesão de direito, que demanda para sua materialização o amplo acesso à justiça. E aqui é esse trecho diz respeito que a própria Constituição Federal, com esse princípio da inafastabilidade, admite a recorribilidade que reapura a juridicidade das decisões. Assim como habilmente sintetizou o ministro Ricardo Lewandowski, que voto preferido no EIA 592-581, o postulado da inafastabilidade da jurisdição é um dos princípios e alicerces do Estado democrático de direito, pois impede que lesões ou ameaças de lesões de direito sejam excluídas da apreciação do judiciário, órgão que, ao lado do legislativo e do executivo, expressa a soberania popular. Trata-se de um verdadeiro marco civilizatório, e aí Vossa Excelência faz muito bem aquele cotejo com as leis anteriores e o próprio Código de Hammurabi. Basta uma leitura perfunctória do texto constitucional para constatar que ele, em toda a sua extensão, encampou o entendimento segundo o qual o Estado Democrático de Direito demanda para sua plena realização a disponibilidade de remédios jurídicos aptos a fazer frente a eventuais violações à ordem jurídica constitucional. E, nessa linha, foram alçadas as condições de cláusulas pétreas, as garantias da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do acesso à justiça e da proteção à coisa julgada. Então, não se trata, naturalmente, de compreensão inédita. A máxima segundo a qual ubi ius ibi remedium já ressoava quando o julgamento paradigmático Marbury versus Madison pela Suprema Corte Americana, em que o Justice Marshall celebremente afirmou que apenas um Estado que dispusesse de instrumentos para a proteção de direitos do cidadão poderia ser denominado um governo de leis e não de homens. A própria essência da liberdade civil certamente consiste no direito de todo indivíduo de reivindicar a proteção das leis sempre que sofreu uma lesão, ou seja, qualquer decisão em concreto ela é recorrível, isso é íncito no princípio da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, e o Código é claro nesse sentido, o juiz, ao aplicar a lei processual, tem de obedecer a esses cânones. Agora, se no caso concreto, por exemplo, o juiz não motiva, o juiz não tem proporcionalidade naquilo que decide, há recurso para isso, que não é nulificar o texto normativo que permite ao juiz técnicas de execução. A efetividade do processo, que inclui a ideia de razoabilidade de sua duração e de cumprimento de ordem contida, é contemplada em uma miríade de documentos do direito comparado. Fórmulas contendo garantias do devido processo legal, the right a speedy trial, estão contidas na 6ª emenda da Constituição Americana. Eu cito aqui a Carta de Direitos e Liberdades do Canadá, Constituição Italiana, Pacto São José da Costa Rica, conforme consta do voto distribuído. Consequentariamente, embora o Poder Judiciário não seja o único intérprete da Constituição, isso o professor Peter Haberle deixou claro naquela obra Sociedade Aberta aos Intérpretes da Constituição, e muito embora o Judiciário também não detenha, idealmente, o protagonismo, a materialização dos direitos fundamentais, o protagonismo, é cedido que existe uma intensa conexão entre a garantia do acesso à justiça e a tutela dos direitos fundamentais. O professor Mauro Capelletti, que lançou aquela obra magnífica, Acesso à Justiça, traduzida pela ex-ministra Ellen Grace, ele assentava que o acesso à justiça pode ser encarado como um requisito fundamental, o mais básico dos direitos humanos, de um sistema jurídico moderno, igualitário, que pretende garantir e não apenas proclamar direitos.
Então, quer dizer, a decisão judicial não pode ser apenas uma divagação acadêmica, ela tem de ser passível de ser executada. E, para isso, é preciso que o juiz tenha meios e técnicas para fazer valer a sua decisão. Não à toa, o Poder Judiciário, na nova ordem constitucional, vem desempenhando relevante papel como vetor de resolução de conflitos e de efetivação de direitos na sociedade brasileira. Seja porque a crescente complexização das relações sociais demanda soluções que não foram oferecidas pelos demais poderes, seja porque a progressiva conscientização da população quanto aos seus direitos propiciou a busca pela judicialização. E aqui eu cito alguns autores que se dedicaram a isso, Mark Amstutz, André Zabeg, todos abordando o tema sociedade civil e constitucionalismo, o poder da lei dos contratos. Contudo, por um lado, não é exagero afirmar que o Poder Judiciário gozou de período de franca ascensão na ordem constitucional inaugurada em 1988, por outro lado, tampouco é possível ignorar os muitos desafios impostos por essa realidade. Ao enfrentar novas e mais difíceis demandas, fazendo frente às expectativas em si depositadas pelo judicionado, o Poder Judiciário se depara hoje com uma quantidade avassaladora de processos de tramitação e enfrenta ainda notórias dificuldades na implementação concreta de suas decisões. Ontem falou-se muito da evolução do direito civil, do processo civil, das técnicas. A verdade é que chegou-se a um ponto, já no primeiro quartel do século passado, que o professor Chiovenda admitia que a vontade humana fosse suprida pelo juiz. Quer dizer, se a parte fazia um contrato preliminar e se obrigava a concluir o contrato definitivo, a doutrina admitia que, se a parte se omitisse da declaração de vontade para concluir o contrato, o juiz pudesse fazê-lo. De nada valeria a prerrogativa teórica de provocar o Poder Judiciário e dele obter uma resposta, se inexistentes os meios de assegurar tempestivamente o cumprimento de suas decisões, porquanto, sem efetividade, não há tutela para qualificar como justa. E aqui eu cito o professor Eric Volkart, na análise econômica do direito. Mas volto agora àquele que foi a minha grande referência. Luiz Fux, ministro do STF. O ministro bebe copo d'água. No outro dia, para a grande sorte, eu encontrei um retrato meu e dele. Mandei até colocar na moldura. O professor José Carlos Barbosa Moreira... ADI 5941, requerente PT. STF julgação contra dispositivos do CPC que permitem medidas como a apreensão de CNJ e proibição de participação em concursos públicos. Quer dizer, das novas realidades, os meios que o juiz deveria dispor, anotando em ensaio específico sobre o tema, que é o processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do possível, a todos os direitos contemplados no ordenamento. 2, em toda a extensão da possibilidade prática, o resultado do processo há de ser tal que assegure à parte vitoriosa o gozo pleno da específica utilidade a que faz jus segundo o ordenamento, que mais ou menos era a posição também de Liba, que dizia que a parte tem que ser recolocada na situação anterior que ela se encontrava antes da lesão ao seu direito. Então, ela tinha que ter uma tutela específica e um resultado equivalente. E 3, dizia o professor Zé Carlos, deve-se poder atingir semelhante resultado com o mínimo de dispêndio de tempo e energias. E aqui foi um escrito em homenagem ao professor José Frederico Marques, São Paulo, 1982. Assim sendo, impõe-se reconhecer que, para além dos interesses contrapostos em cada caso, isto é, busca por uma medida constitutiva, declaratória, para além dessa qualificação tradicional das sentenças declaratórias, constitutivas e condenatórias, sempre existirá o interesse na solução e efetivação da ordem exarada pelo órgão julgador. Afinal, a lide, e isso é, a lide de pretensão insatisfeita é a doença mais grave do que a lide de pretensão resistida. Ou seja,
não reconhecer um direito é muito menos grave do que reconhecido o direito de se tornar realidade aquele direito que fora contemplado. Na perspectiva dos sujeitos do processo, eu sempre gosto de trazer à baila lições de jovens que já estão numa outra era e que têm uma visão bastante arejada do processo. Enquanto o processo não é decidido em termos definitivos, as partes continuam com suas vidas dominadas por um estado de incerteza pernicioso, que as impedem de programarem suas atividades, projetando os efeitos que a derrota ou a vitória da lei proporcionaria, algo que nem mesmo pela previsão das tutelas de urgência é solucionado, ou seja, nem a tutela de urgência soluciona todos os problemas. E eu cito aqui um colega de congregação, o professor Antônio Carlos Passo Cabral, sobre a duração do processo e a gestão do tempo. A demora excessiva no cumprimento de decisões, doutor, sim, afeta de forma mais intensa justamente os mais hipossuficientes, que se socorrem da jurisdição para obter os bens da vida mais essenciais. E aí eu cito uma lição do professor Luiz Guilherme Marinoni, que se dedicou, assim como Galeno Lacerda e Ovidio Batista, ao estudo da efetivação dessas tutelas de urgência imediatas e que constam dos votos. A sociedade como um todo sofre igualmente os efeitos da morosidade e da inefetividade das decisões judiciais. Por quê? Porque elas repartem-se entre a coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem a hipossuficiência, já que nas clássicas lições de Sustain e Holmes, direitos têm custos, eis que não podem ser protegidos ou aplicados sem apoio e financiamento público. Na famosa obra The Cost of Rights, que é sempre citada, e sobre a versão brasileira de que o direito não nasce em árvores. Em síntese, a efetiva solução do conflito, com a respectiva satisfação da pretensão do credor, é inerente à ideia de acesso à justiça e aproveita não apenas o vencedor de uma ação, mas todo o sistema jurisdicional. Nesse sentido, já se manifestou a Corte Europeia de Direitos Humanos ao interpretar o artigo 6º da Convenção, no caso Rosny versus Grécia. Destaquei alguns pequenos trechos. O tribunal reitera que, de acordo com a sua jurisprudência, o artigo 6º assegura a todos o direito de ter qualquer demanda relativa aos seus direitos e obrigações levados perante um tribunal. No tema, esse direito seria ilusório se o sistema legal interno do Estado contratante permitisse que uma decisão judicial definitiva e vinculativa permanecesse inoperante em detrimento de uma parte. Seria inconcebível que o artigo 6º, parágrafo 1º, descrevesse detalhadamente as garantias constitucionais dos litigantes, procedimentos justos, públicos expedidos, sem proteger a implementação das decisões judiciais. Nessa mesma toada, em outro julgado aqui mencionado no voto, a Corte Europeia destaca que a execução de uma decisão proferida por qualquer tribunal deve, portanto, ser considerada parte integrante do julgamento para os fins do artigo 6º. E, além disso, a Corte já aceitara o princípio nos processos relativos à duração do processo. Todas essas reflexões, no meu modo de ver, devem ser objeto de análise do julgador quando da composição da lide, mercê de se ignorar a própria função do processo e da atividade jurisdicional. Devem, ademais, ser consideradas pelo legislador como parâmetros para a positivação das normas do processo, de modo a criar soluções e ferramentas aptas a cumprir esse mistério. E aqui eu trago na exposição de motivos da comissão que atendeu ao pleito do Congresso Nacional de elaborar o anteprojeto do Código de Processo Civil,
que deixou claro que, sendo ineficiente o sistema processual, todo o ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformaram em pura ilusão, sem a garantia de sua correlata realização no mundo empírico por meio do processo. Essa convicção acastelada pela inclusão no texto constitucional da garantia expressa da razoável duração do processo após a emenda 45, encontra-se hoje estampada no artigo 4º do novo Código de Processo Civil, que dispõe: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E aí é que entram as técnicas e as ferramentas utilizadas pelo juiz com lastro nesses dispositivos que, na verdade, não foram diretamente atacados, senão os exemplos práticos que deles decorreram. De certo, a morosidade na dispensação da justiça não pode ser atribuída a um único componente do sistema processual. Quer dizer, aqui também nós não podemos deixar de considerar que as falhas da justiça no cumprimento das decisões decorrem só da justiça, decorre também do comportamento das partes que não cooperam com o juízo. E hoje a lei estabelece que todos têm o dever de cooperar no processo com lealdade e boa-fé. O que parece evidente, todavia, é que o descumprimento das decisões judiciais Ministro, bebe copo d'água. E a eternização do processo são circunstâncias que fragilizam a garantia do acesso à justiça, prejudicando não somente aquele que busca obter determinada prestação, mas, igualmente, o sistema judicial como um todo, desacreditando e deslegitimando o Poder Judiciário. Os princípios da duração razoável do processo e da celeridade integram um autêntico módulo constitucional de tempestividade, que ganha com o tom de direito fundamental do litigante vencedor, sob pena de o direito reconhecido, ao restar insatisfeito, se mostrar mais valioso não cumprir a decisão, gerando uma fonte de descrédito jurisdicional. E aí eu dou crédito ao professor Augusto Garcia de Souza, que aborda essa questão do tempo como fator precioso e fundamental do processo civil. Não se pode ignorar que na atividade jurisdicional executiva, essa atividade ostenta essência satisfativa, existindo uma particular relevância em se ver a definição dada pelo Estado ao conflito realizado, porquanto executar e cumprir é satisfazer. A carência de percepção prática dos efeitos da decisão corrói a autoridade da decisão e impede a pacificação definitiva do conflito. Por isso mesmo, no âmbito do sistema do common law, o enforcement das decisões judiciais é tratado sob uma outra ótica, que é o contempt of court, que é um atentado à dignidade da jurisdição, de modo que a prática de conduta atentatória à justiça enseja a aplicação de sanções que incluem até mesmo a restrição da liberdade do ofensor. Então, nesse sistema, Igreja Corte, ninguém é preso por dívida, mas é preso por descumprir uma decisão que condenou a pagar a dívida e o devedor, podendo fazê-la, não faz. E é isso que ocorre no sistema anglo-saxônico. A saudosa professora Ada Pellegrini Grinover assim destacou essa ideia. É inerente à própria existência do Poder Judiciário a utilização dos meios capazes de tornar eficazes as decisões emanadas. É inconcebível que o Poder Judiciário, destinado à solução de litígio, não tenha o condão de fazer valer os seus julgados. Nenhuma utilidade teriam as decisões sem cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de força ao judiciário é o mesmo que negar a sua existência. E aqui eu cito um trabalho magnífico da professora Ada Grinover, que Deus a tem em bom lugar, sobre ética, abuso do processo e resistência às ordens judiciárias, o contempt of court, na revista de processo 102,
página 219. Na tradição romano-germânica, e agora nós não somos só romanos-germânicos, somos também anglo-saxônicos, na tradição romano-germânica, em contraste, a problemática do descumprimento das decisões judiciais, regra geral, é enfrentada à luz do dano causado à parte prejudicada e não primariamente a partir da noção de recomposição da autoridade dos tribunais. Quer dizer, o descumprimento da decisão é muito mais considerado sob pena do que ele causa à parte do que também não se leva em consideração que há um atentado às ordens dos tribunais, conforme deixa claro o professor Carlos Gabardo, numa análise comparativa do civil law e a contempt of court. No entanto, mesmo no campo do civil law, como eu tive a oportunidade de expor, a seriedade da função jurisdicional não se compadece com atentados à dignidade da justiça, os quais ocorrem sempre que a decisão é descumprida voluntariamente através de embaraços criados pela parte vencida. Isso é evidente que a parte que não cumpre a decisão judicial, podendo fazê-lo, opondo-se à mesma, suscitando argumentos afastados, assume a conduta de afronta infundada ao comando judicial, postergando a satisfação do vencedor e mantendo abalada a paz social, valor de maior expressão para a função jurisdicional. Nessa linha, o anteprojeto que originou o novo Código de Processo Civil, abandonando aquela velha postura burocrática judicial do juiz, porque o juiz era um mero burocrata, o investe de poderes do magistrado do sistema anglo-saxônico, dotando ele de imperium iudice, da vetusta figura do pretor romano, habilitando a expedir ordens, medidas mandamentais. Aliás, o professor Barbosa Moreira dizia: só existe mandado de segurança contra o poder público, como se só o poder público violasse direitos. Deveria haver um mandado de segurança de particular contra particular. Quer dizer, ordens mandamentais, o cumprimento da decisão, tanto que o Código, em decorrência de várias reformas, ele passa da execução de título judicial em que se permitia a introdução no organismo da execução de uma nova cognição, processo de conhecimento, né, os embargos do executado, passa para o cumprimento da sentença, onde se admite impugnação por fatos supervenientes. Então, as sentenças agora são auto-executáveis e mandamentais. E aqui eu cito dois professores que embasaram muito a minha oportunidade de defender a tese da tutela de evidência e da tutela de urgência, o professor Aldo Frignani e o professor John Mohammed. Os dispositivos impugnados, então, eles se inserem na linha evolutiva dos instrumentos à disposição para a efetivação de suas ordens. O atual leque de técnicas executivas, ao somar àquelas previstas em lei outras, eleita pelo magistrado, conhecedor dos contornos concretos da resistência instaurada, consagra sistema misto flexível de tipicidade dos meios executivos. E também cito aqui a doutrina do tema. A propósito, um ambiente processual aberto à consensualidade e também a possibilidade de elaboração de negócios processuais que pouca gente toma. ADI 5941, requerente PT. STF julgação contra dispositivos do CPC que permitem medidas como apreensão de CNJ, de CNH e proibição de participação em concursos públicos. Acabou o processo. É um negócio processual. Então, hoje nós temos todo um campo aberto na adequação dos instrumentos às necessidades de demanda levadas ao judiciário. A autorização genérica do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, da qual decorrem as demais previsões objeto deste exame de constitucionalidade pela via principal, consubstancia autêntico dever de efetivação das decisões pelo magistrado, como esclarece o verbo empregado no caput do artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe. Então, não é um poder
que fica ao arbítrio do juiz é um dever. O juiz não tem faculdade nem ônus, mas tem poderes e tem deveres. Então, diz o artigo 109, determinar todas as medidas indutivas, às vezes a composição, coercitivas, as astrentes são prova das medidas coercitivas. A coerção não é só a prisão. A coerção são medidas que não são de subrogação. O devedor não paga, piora o bem dele. E com o bem dele, paga a dívida. Isso é uma medida de subrogação. Medida de coerção. Vai lançar um produto em concorrência desleal. Impede o lançamento desse produto. Isso é uma medida coercitiva. Se divulgar um segredo, paga uma multa. Antecipada, porque se divulgar um segredo, a obrigação é de não fazer instantânea. Então, ele paga uma multa. Então, isso são todas medidas coercitivas, diferentemente das medidas subrogatórias, e que se inserem nesse contexto desse dispositivo que trata dos poderes e deveres do juiz. Então, eu já citei aqui o faraó dos bitcoins, tive aí a chancela da possibilidade de cassação do passaporte pelo juiz, mas há outros exemplos muito interessantes, até de alhures, como, por exemplo, a Corte de Cassação italiana, ela determina que é possível que o juiz, com efeitos mandamentais, mande pagar um seguro de vida. O juiz pode mandar pagar uma soma que é aquela que sustenta a rigidez de uma empresa que está à beira da falência e só depende daquele pagamento. Então, são casos da vida fenomênica que nós não podemos, a prioristicamente, adivinhar para declarar a inconstitucionalidade dessa previsão. São casos que podem ocorrer variáveis. Nós mesmo aqui, quantas vezes proferimos sentenças aditivas em declaração de inconstitucionalidade? Então, após o processo legislativo plural, e por que plural? Porque o Código de Processo Civil passou por 60 audiências públicas, recebeu 200 livros de sugestão da sociedade, acolheu 80% das sugestões. Então, após o processo legislativo plural, do qual o diploma processual é fruto, optou-se por mencionar 4 espécies de medidas com a intenção de evidenciar a falta de restrições a priorísticas. Para além da clássica dicotomia entre medidas coercitivas e subrogatórias, inserem-se as mandamentais e as indutivas, essas últimas a autorizar a criatividade judicial para estimular a conduta positiva do executado através, inclusive, da promessa de melhoria de sua situação, como, por exemplo, uma premiação em razão do reconhecimento de agir colaborativo. E aqui eu cito 2 colegas também da congregação, o professor Humberto Dalla Bernardino e o professor Mazola, que tem uma obra sobre sanções premiais. E eu relembro que o Código de Processo Civil ele trabalha com prêmio e castigo. Se não paga, tem as suas consequências. O juiz pode usar algumas medidas para tornar efetiva a decisão. Agora, também há digamos, meios premiais. Então, hoje, por exemplo, se o locatário desocupa o imóvel e não oferece resistência, ele não paga custas nem honorários. Idem na ação monitória. Então, hoje há uma estratégia de prêmio e castigo para exatamente facilitar o cumprimento da obrigação. Tudo no afã de tornar efetiva a prestação da justiça. Se nada disso adiantar, também tem todos esses meios. Fica claro, portanto, que o Código confere importantes poderes ao juiz para que a atividade executiva se desenvolva de forma rápida e exitosa, ao tempo em que exige do executado um comportamento cooperativo e de boa-fé, que é aquilo que eu me referia quando me dirigia ao doutor Paulo Gonet, quer dizer, as partes têm de cooperar. E aqui eu cito um colega de Vossa Excelência que foi do Ministério Público, agora está na magistratura, e é um professor também da UERJ, um professor da minha estima e da estima do professor Luiz Roberto Barroso, que é o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, que fala que hoje a mera declaração da violação não é suficiente, é preciso que haja atividade destinada à identificação e imposição do direito, solucionando o conflito.
Merece atenção, sob a ótica da constitucionalidade do comando, que a ampliação de instrumentos para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de pagar desfaz a anterior distinção entre a relação à insatisfação das obrigações de fazer e de não fazer. Significa dizer que o vigente diploma processual, muito diferentemente do alegado da petição inicial, supre a lacuna inconstitucional da legislação brasileira, colocando a tutela das prestações pecuniárias no mesmo nível que aquela oferecida às outras formas de interesses. É que antigamente, na obrigação de fazer e não fazer, havia técnicas, mas para o cumprimento de obrigação pecuniária não havia nenhuma técnica. E agora aqui a lei estabelece várias técnicas. Evidentemente, e isso é muito importante, até porque já tive um debate nesse sentido com o ministro Fachin, um diálogo. E é muito importante também essas técnicas sejam utilizadas nas obrigações pecuniárias, quando elas não se ajustam, tanto mais que o Código avisa ao juiz. Quando utilizar essas técnicas, mesmo para as obrigações pecuniárias, tem de ser obedecido. Devido processo, contraditório, dignidade humana, razoabilidade, proporcionalidade, tudo como nome procedendo do artigo 1º. Por isso que eu falo em tautologia daquilo que se pretende. Em conclusão, quanto à efetividade da jurisdição, obviamente não constitua valor supremo absoluto da ordem constitucional brasileira. Ministro bebe copo d'água. Tampouco pode ter sua relevância subestimada, mercê de ser consagrado um sistema processual pro forma, mas cuja instrumentalidade reste nulificada. Agora eu faço uma breve consideração do papel do Estado juiz na interpretação e criação do direito e os limites da declaração de constitucionalidade sem redução de texto. Mas a constatação de que a efetividade da prestação jurisdicional representa, per se, valor digno da tutela da ordem jurídica constitucional brasileira, impôs verificar se há, de fato, uma incompatibilidade a priorística. Quer dizer, saber se esses dispositivos, a prioristicamente, são inconstitucionais. E eu digo, se há uma incompatibilidade a priorística irresolúvel entre a utilização dos meios atípicos e a dignidade do devedor. Trata-se de discussão que diz respeito à própria essência do direito e das finalidades da jurisdição. E eu, novamente, vou me valer do meu saudoso e querido amigo e mestre Carlos Barbosa Moreira, que lembrava que no direito, como na vida, a suma sabedoria reside em conciliar, tanto quanto possível, solicitações contraditórias, inspiradas em interesses opostos igualmente valiosos, de forma que as satisfações de um deles não impliquem sacrifício total do outro. Então, é o que o Código diz, o Código já traz a valoração, já traz o balanceamento. O juiz, ao aplicar essas técnicas, ele tem de obedecer a esses valores que estão especificados nos artigos 1º e 8º e no artigo 805, de realizar tudo de maneira menos onerosa para o devedor, de respeitar a dignidade humana, a razoabilidade e a proporcionalidade. A tarefa de oferecer respostas aos conflitos da vida contemporânea, marcada pelo dinamismo das relações sociais, pelo avanço tecnológico e pelo risco, é árdua. Daí a necessidade de se dar uma margem de criação judicial. Isso é o que nós vamos resolver numa camisa de força. Aliás, é muito interessante essa questão de já prever tudo. O professor Fábio Conde Comparato, num livro volumoso sobre ética, ele aduz a essa questão da adaptação da realidade normativa à realidade prática, fenomênica. Então, nós temos que trabalhar com esses instrumentos constitucionais, levando em consideração todos esses valores. O direito, na atual conjuntura, ele não mais pode ser concebido como um sistema fechado e autorreferente, infenso a irradiações de outras áreas do conhecimento. A solidificação do denominado neoconstitucionalismo, ou a velha de quem não concorda com esse tema,
como viés hermenêutico prevalente na ciência jurídica nacional, agregada à incapacidade do legislador de acompanhar tempestivamente as constantes mudanças que atingem os mais variados domínios do direito, bem como de prever pormenorizadamente todas as possíveis situações fáticas respectivas, soluções jurídicas, fez proliferar a positivação de cláusulas gerais e conceitos jurídicos determinados. Nós vimos recentemente que não fosse a criatividade do magistrado, inúmeras situações que ocorreram não tinham previsão legal e foram adotadas através de uma técnica de criação judicial, com verba e graça, algumas decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes. Foram decisões enérgicas, foram decisões motivadas, foram decisões proporcionais aos atentados à democracia. E aqui eu cito a professora da USP, a professora da USP, Judite Martins Costa, que fala exatamente da legitimidade dessas cláusulas gerais. Aliás, presidente, eu notei que vocês gostou que eu citei uma mulher, eu já tinha citado a professora Ada Pellegrini, mas no CNJ criou-se um programa Cite uma Mulher, em que exatamente se estabelece um rol de mulheres com obras jurídicas inúmeras, exatamente. ADI 5941, requerente PT. STF julgação contra dispositivos do CPC que permitem medidas como apreensão de CNH e proibição de participação em concursos públicos. Ilustre, né? E uma civilista. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite, então, ao intérprete aplicador maior liberdade na concretização da fato espécie, minorando as consequências negativas de eventuais lacunas jurídicas, o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação, de observar as demais normas do ordenamento jurídico, em especial o princípio da proporcionalidade. Trazendo essas considerações teóricas para o caso concreto, observo que a imputação de inconstitucionalidade contida na inicial se dirige a toda e qualquer circunstância em que o magistrado se utilize de determinados meios atípicos, como forma de indução ou coerção à satisfação da pretensão do credor. E aí eu cito os alvos da petição inicial. E, na verdade, isso aqui não é nenhuma novidade, porque, como ontem eu comentei, en passant, o Brasil viveu uma época em que o procedimento ordinário era muito ordinário, no sentido coloquial da palavra, e os advogados se utilizavam com dolus bonus do procedimento das denominadas medidas cautelares inominadas, medidas cautelares atípicas. E o juiz era o artesão da solução do caso concreto, porque ele criava uma solução própria para aquele caso. Então, isso não é uma novidade, medida atípica. Na visão do requerente, a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, suspensão de direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público, proibição de participação... Vejam que eles estão citando são decisões concretas. Seriam sempre desproporcionalmente atentatórias à liberdade do devedor, com a devida vênia. Há exemplos para tudo isso. Suspensão do direito de dirigir. Isso viola o direito, a liberdade da pessoa dirigir. É claro que não se vai determinar essa restrição a um taxista que vive disso. Mas, evidentemente, naquele caso do atropelador reincidente e que não paga a responsabilidade civil, vale a pena caçar-lhe a carteira. A apreensão do passaporte, já tivemos aqui a chancela dupla de que isso pode acontecer. Um grande golpe na praça, no mercado financeiro, foi assim que surgiu o incidente de resolução de demandas repetitivas, em que o corretor causou prejuízo a 6 milhões de pessoas e ia se evadir do território. Evidentemente que como é que se impede isso? Evidentemente, tirando o passaporte. Participação em licitação pública. Isso aqui não é no plano constitucional. Eu estou fazendo uma defesa em abstrata dessa possibilidade. Participação em licitação pública. É claro que uma empresa inidônea pode entrar com uma ação
pretendendo uma injunction para que ela participe de uma licitação. E o juiz diga, não vai participar da licitação, tendo em vista a sua inidoneidade já declarada. E ainda a proibição de participar de concurso. Então, nós já tivemos casos julgados assim, mandado de segurança, que a ficha de antecedentes criminais do réu, ela era completamente incompatível com o concurso público para a polícia. Quer dizer, era, na verdade, entre aspas, eu não estou citando o nome, um bandido fazendo concurso para a polícia. Ao encampar semelhante entendimento, o requerente expõe uma preconcepção declaradamente pessimista a respeito do Poder Judiciário. Quer dizer, pela petição, os juízes vão exorbitar, os juízes vão determinar medidas absurdas, o que é uma compreensão realizada sem levar em consideração o caso concreto. Eu citei aqui alguns casos concretos que a gente verificou que pode caber, podem ser cabidas essas medidas. Mas, bem explicando, se o cabimento das técnicas em tela se revela algo tão complexo, peculiar e delicado, franquear esse exame à descrição do julgador fomenta um risco de inconstitucionalidade e de insegurança jurídica, segundo as partes. Então, o juiz está engessado, não pode fazer nada. E aí eu volto ao professor Fábio Conde Comparato, porque no livro de Friedrich Miller sobre quem é o povo, ele assenta que não se pode fazer uma lei tão perfeita assim que engesse o pensamento jurídico. Então, ele faz uma comparação entre a École d'exégèse do direito francês, e que eles afirmavam que não ensinavam o direito francês, mas só o Código Napoleônico e a vantagem da Suprema Corte Americana e dos pós-glosadores que criavam o direito. Ora, o entendimento supra, levado ao extremo, culminaria na completa inviabilização do exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Na acurada percepção do professor escocês Neil McCormick, a discutibilidade intrínseca da lei é de uma de suas principais características. Demais disso, há muito sabe-se que o papel do magistrado não se restringe à mera subsunção do fato à norma. Seja porque, como dito, a dinamicidade da sociedade contemporânea fez proliferar a utilização de princípios, conceitos jurídicos determinados e cláusulas gerais, o que é incompatível com o ideal teórico oitocentista da separação de poderes, pelo qual o juiz desempenharia apenas a função de mera boca da lei, seja porque, como bem destacado pelo nosso ex-ministro aposentado, o ministro Eros Grau, em seu célebre ensaio e discurso sobre a interpretação e aplicação do direito, o fato é que praticamos sua interpretação ou não apenas porque a linguagem jurídica seja ambígua e imprecisa, mas porque a interpretação e aplicação do direito são uma só operação. Das colocações acima, e eu estou pedindo, verem apenas que eu estou pulando alguns trechos de transcrição, porque eu fiz distribuir o voto, das colocações acima pode extrair 3 conclusões parciais, cuja racionalidade permeia todo o presente voto. A primeira, a ser feita, ela é simples, mas nem por isso desimportante. Toda norma jurídica, da mais específica à mais abstrata, reclama filtragem constitucional. A interpretação conforme a Constituição é conceptário lógico da unidade do ordenamento jurídico. Em função dessa unidade, as leis emanadas, toda lei tem que estar conforme a Constituição. Declarar uma lei que está conforme a Constituição é declarar improcedente a ação de constitucionalidade. Por quê? Porque a lei está de acordo com a Constituição. Então, em função dessa unidade, as leis emanadas sob a vigência da lei fundamental devem ser interpretadas em consonância com a Constituição, assim como o direito anterior ainda vigente deve ser adaptado à nova situação constitucional. Ao se pronunciar sobre isso, o juiz controla a concretização da Constituição realizada pelo legislador, fazendo a sua própria concretização da Constituição e da lei. Essa é a lição do professor Conrad Hess,
nos temas fundamentais de direito constitucional, Saraiva, 2009, página 119. Daí, obviamente, não decorre que toda ação direta de constitucionalidade deva ser julgada procedente, se a interpretação conforme a Constituição é parte inerente à atividade julgadora. É apenas a inconstitucionalidade chapada da norma ou de sua possível aplicação e interpretação que permite ao tribunal exarar a decisão da interpretação conforme, porque há uma divergência sobre essa compreensão. Cito aqui trabalhos de vários constitucionalistas e, para escapar da tautologia exposta pelo mencionado autor, porque ele quer aquilo que o Código já diz como deve ser, compete a esta Corte ficar atenta para a real utilidade e imprescindibilidade da procedência de uma ação de controle concentrado. Afinal, pouca ou nenhuma serventia teria uma decisão deste plenário que concluísse pela inconstitucionalidade de uma dada interpretação normativa que, de tão absurda e irrazoável, jamais chegasse sequer a ser cogitada pelo operador de direito. Em segundo lugar, atrelado ao primeiro ponto, é preciso dizer que a mera indeterminação de uma norma não enseja automaticamente a sua inconstitucionalidade. Ius pluribus modis disto. Havendo suficientes balizas constitucionais, eu mencionei aqui as novas improcedendo do Código, havendo suficientes balizas constitucionais e infraconstitucionais que norteiem a sua interpretação e observada correta e motivadamente essa moldura, quando da sua aplicação concreta, a operação realizada pelo julgador estará, em regra, em conformidade com o direito. Ministro bebe copo d'água. Em terceiro lugar, em decorrência do segundo ponto exposto, tem-se que a aplicação concreta das medidas atípicas pelo magistrado, com o meio de fazer cumprir suas determinações, encontra limites inerentes ao sistema em que elas se inserem. Então, elas estão inseridas num sistema que já é autoexplicativo de como que o juiz deve agir com essas medidas. O juiz tem de motivar, o juiz tem de ser proporcional, ele tem de ser razoável. E o que acontece se ele não for? Cabe agravo de instrumento daquela decisão. Tal harmonização com os limites balizados pelo ordenamento evita o uso arbitrário e desmesurado de quaisquer medidas eleitas pelo juiz do caso concreto, atribuindo-lhe o grau de força judicial necessária para que o fim colimado, que é o cumprimento da ordem, não se transforme em pano de fundo para o aviltamento a um direito fundamental e ao devido e justo processo constitucional. Essa é a lição do professor Antônio Pereira Gaio Júnior nas suas instituições de direito processual, em obra recentíssima, agora de 2020. A isso, soma-se o fato de que, ao lado das cláusulas gerais que concedem esses poderes executórios atípicos aos magistrados, encontram-se também as hipóteses para as quais a lei prevê medida específica. E aqui... Luiz Fux, ministro do STF. Destaque, porque se a medida típica ela for mais onerosa do que a medida atípica, o juiz deve utilizar a medida atípica. ADI 5941, requerente PT. STF julgação contra dispositivos do CPC que permitem medidas como a apreensão de CNH e proibição de participação em concursos públicos. A priorização das medidas típicas em favor das atípicas demandará, evidentemente, que um especial ônus argumentativo do julgador. Vai ter que explicar por que a atípica não se aplica e se aplica a atípica porque é menos onerosa. Com especial relevo diante da margem de escolha deixada pelo legislador ao julgador, principalmente em relação à motivação, que deve ser entendida como um discurso argumentativo, no qual o juiz fornece boas razões para sustentar sua posição coercitiva. E aqui é impossível não citar o estudo do professor Michele Tarufo, que nos deixou recentemente, sobre as funções da motivação na decisão judicial. Caberá ao magistrado, ao fundamentar o seu juízo discricionário, especial atenção a que determina também o princípio da menor onerosidade, artigo 805 do CPC,
que funciona como parâmetro avaliador da razoabilidade das medidas não previstas em lei. A atual redação da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, após as inclusões da Lei 13.655 de 2018, deixa ainda mais clara a relevância do dever de motivação quando do manejo das cláusulas gerais e das medidas atípicas, da lavra do eminente senador, hoje ministro do Tribunal de Contas, Antônio Anastasia. Diz o artigo 20, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. O decreto que regulamenta a lei, ele dispõe: a decisão tem de ser motivada na contextualização dos fatos, a motivação deve conter fundamentos suficientes e apresentar congruência entre as normas e os fatos, e a motivação indicará normas, a interpretação jurídica, a jurisprudência, a doutrina, sem prejuízo de a motivação ser constituída por declaração de concordância com conteúdo de pareceres, informações, decisões, demonstrando a necessidade de adequação da medida imposta, inclusive consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de adequação e proporcionalidade. Destaque para fazer prevalecer a compreensão do requerente, deve-se ignorar todo o arcabouço normativo do novo CPC, da parte geral, dos princípios consagrados, da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança e de todo o ordenamento jurídico constitucional a que ele está submetido por norma do novo CPC. Estou procurando saltar o texto porque nós já estamos adiantados. Em síntese, um código consagra que o juiz deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando esses princípios, o que representa que não pode ser interpretado como uma carta branca ao julgador, para que submeta o devedor a toda e qualquer medida executiva, principalmente com respeito aos direitos fundamentais. Então, num diálogo com Sua Excelência, o ministro Fachin, por exemplo, manifestei concordância de que, por exemplo, por uma obrigação pecuniária civil, não pode o juiz determinar a prisão do devedor, porque a Corte já aqui sustentou que a obrigação, só na obrigação alimentícia que cabe a prisão do devedor, que é uma obrigação civil, mas, assim, ela é entendida por todos os tratados e convenções internacionais. Aqui eu abordo a impossibilidade de definição a priorística quanto à proporcionalidade das medidas executivas atípicas impugnadas e a consequente inaplicabilidade em abstrato da técnica da declaração da nulidade parcial sem redução de texto. E aqui, senhora presidente, eu estou citando um trecho muito importante do professor Piero Calamandrei, quando ele exatamente aduz a impossibilidade de, a prioristicamente, já se declarar inconstitucional alguma coisa que ainda não aconteceu. E ele o fez numa obra diminuta, denominada Processo e Democracia. Essa obra ela foi lavrada quando o professor Piero Calamandrei foi convidado para falar na Universidade do México, de língua latina, convidado pelo professor Niceta Alcalá Zamora e Castilho. E o professor Calamandrei, assim como os professores italianos, tinha aquela postura mais rude, mais fechada, introspectivo, mas ele fora recebido com a faixa pelos alunos, esta é sucaça. E ali, então, ele desenvolveu um colóquio com os alunos e, no meu modo de ver, desenvolveu uma das melhores obras, se é que é possível encontrar alguma obra do professor Calamandrei que não seja fantástica.
E aqui ele aborda exatamente esse tema de que o cidadão tem o direito às garantias, mas a jurisdição também tem de convergir para a efetivação da jurisdição, que é um valor coexistencial ao Estado Democrático de Direito. Sob essa perspectiva, parece claro que o dever de atuação cooperativa das partes do processo não é apenas uma decorrência do princípio da boa-fé, mas também da efetividade do acesso à justiça. As partes têm de ajudar para que a justiça seja realizada. Noutros termos, o dever de buscar a efetividade, a razoável duração do processo, é não só imputável ao Estado juiz, mas igualmente ao jurisdicionado. Cito aqui, novamente, um trecho só dessas lições de Calamandrei, que ele diz que seria inútil procedimentos, prazos, simplificações, se as partes não colaborassem. A norma geral, consagrada nos dispositivos impugnados, ela visa dar concreção exatamente, e essa racionalidade dialética que deve existir. A ideia que é subjacente ao Instituto é municiar o Poder Judiciário com o instrumento de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais em razão da violação de deveres de cooperação e boa-fé. Portanto, não se trata aqui, como indicam as objeções do requerente, conferir poderes aos magistrados para que estes se valessem em todos os casos e sob todas as justificativas da restrição de determinados direitos do devedor como forma de incentivar o cumprimento das decisões judiciais, como, por exemplo, violando direitos fundamentais. Não pode utilizar uma medida típica para violar um direito fundamental, que me foi exatamente trazida a hipótese pelo ministro Fachin, que não é, digamos assim, impossível num voto nós trazemos a visão de um diálogo institucional. O argumento da eventual possibilidade de restrição irrazoável da liberdade do cidadão é imprestável a sustentar só por si uma suposta inconstitucionalidade dos bens executivos atípicos, mormente porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficarão claros à luz das peculiaridades do caso concreto e da prova dos autos. É aí que deverá ser verificada a conformidade com a lei epistêmica do sopesamento, que estipula que, quanto mais pesada for a intervenção em um direito fundamental, está bem destacado aqui, ministro, tanto maior terá que ser a certeza das premissas nas quais essa intervenção se baseia, que é a lição do professor Roberto Alexi, como uns preferem, na sua famosa obra Teoria dos Direitos Fundamentais. A variabilidade, a dinamicidade, os cenários com os quais os tribunais podem se deparar, tutela ao meio ambiente, probidade administrativa, dignidade do credor que demanda prestação essencial à subsistência, ao erário e ao patrimônio público, torna absolutamente impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico vai ter precedência. Tem de ser o caso concreto a demonstrar. Uma coisa é a restrição do direito de dirigir de um taxista, cuja subsistência depende do exercício dessa atividade econômica. Outra é aquela que eu mencionei, do atropelador recorrente, que não paga a indenização em nenhum dos casos em que ele é acionado. E, no meu modo de ver, não só o requerente, mas também aqueles que se dedicam ao processo, como deve ser a Associação de Direito Processual, esquece que o Código de Processo Civil é uma fonte primária, subsidiária ou supletiva nas mais diversas relações processuais. Se aplica em uma gama de casos. Então, nós não podemos prever agora como se vai comportar numa ação de meio ambiente, numa ação de probidade, nas ações eleitorais, nos recursos especiais do Tribunal Eleitoral, que se vale do Código de Processo Civil. Não apenas é impossível que o legislador estabeleça
pormenorizadamente a forma de cumprimento de cada uma dessas decisões, como é indesejável que o faça, mercê de ser engessada a atividade jurisdicional. Caberá à doutrina e à jurisprudência desenhar esses limites à luz da Constituição Federal e do caso concreto. Eu cito aqui a minha relatora e a eminente professora Tereza Arruda Alvim, que hoje se destaca no universo feminino no campo do processo civil. Diante da pluralidade de relações jurídico-processuais nas quais incide subsidiariamente o Código de Processo, voltado a pacificar os conflitos privados e complexos lides estruturais, a avaliação da validade da medida, na maioria das vezes, deverá ser casuística. Desse modo, apenas será possível compreender o escopo da repercussão da medida atípica na esfera da liberdade e autonomia das partes e, consequentemente, a sua proporcionalidade diante do cenário delineado pela prova dos autos. Máxime porque, destaca o professor Roberto Barroso, na obra Nova Interpretação Constitucional e o Papel dos Princípios, com a atribuição de peso aos diferentes elementos de disputa e um mecanismo de concessões recíprocas que procura preservar, na maior intensidade possível, os valores contrapostos, é que se poderá verificar se efetivamente há essa exorbitância. Se, por um lado, portanto, a previsão legislativa em abstrato não viola o princípio da proporcionalidade, na sua tripla acepção, adequação, necessidade e proporcionalidade, por outro, esses vetores devem funcionar como critérios avaliativos em concreto. Eu vou me eximir, senhora presidente, de explicitar como essas medidas devem... Luiz Fux, ministro do STF. A necessidade e a utilidade para compreensão do princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade... ADI 5941. Requerente PT. STF julgação contra dispositivos do CPC que permitem medidas como a apreensão de CNH e proibição de participação em concursos públicos. Ele acaba de dizer, não se pode chegar a um conceito de razoabilidade só por negação. Nós sabemos aquilo que não é razoável, mas ninguém tem um conceito fechado sobre razoabilidade. Porque vão dizer que a razoabilidade é razoável, é o que é razoável. Destarte também é muito importante a verificação do alinhamento do comportamento do executado e a natureza da obrigação exequenda e a medida eleita pelo julgador. Aí eu faço a análise da proporcionalidade e, por todo exposto, no meu modo de ver, é desprovida de fundamento fático e jurídico a premissa de que a aplicação de certas medidas indutivas do cumprimento de decisões judiciais configura, desde logo, violação à dignidade da defesa do devedor. E nós chegamos à conclusão de que essas medidas que o Código prevê, em abstrato, elas ofendem a dignidade da pessoa humana, elas ofendem a proporcionalidade e a razoabilidade. Em abstrato, nós não estaremos decidindo absolutamente nada. E, por fim, eu falo sobre a eficiência desses meios e, como falei do gargalo, cito dados do CNJ que dão conta exatamente de que a maior parte dos processos pendentes decorre da inefetividade da decisão de definição dos direitos e assentando que um efeito excessiva demora dos processos diz respeito a um problema de seleção adversa do sistema judicial. A perspectiva de postergação no cumprimento da obrigação tende a afastar as partes com bom direito e atrair os sujeitos que se beneficiam com a lentidão. Isso é uma análise econômica do direito do segmento da economia comportamental. Vale a pena eu postergar o cumprimento da decisão e faço aqui, senhor presidente, uma digressão sobre a análise econômica do direito processual, que basicamente é isso, quer dizer, com a externalidade de se não ter meios para fazer cumprir a decisão. Aqui, quem não quer cumprir, não vai cumprir e não tem como fazê-lo cumprir. Então, eu assento, finalmente, para alívio dos demais colegas e meu também,
Nada disso, reitere-se, autoriza o julgador a ignorar as garantias fundamentais dos cidadãos em prol da adoção de medidas economicamente eficientes, mas constitucionalmente vedadas. Discricionariedade judicial não se confunde com arbitrariedade, de modo que qualquer abuso poderá e deverá ser coibido mediante a utilização dos meios processuais próprios seus recursos. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico constitucional, em suma, demanda para a aplicação dessas medidas atípicas: 1, o especial ônus argumentativo do julgado; 2, o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o que não impede, por evidente, a adoção do contraditório diferido, como consórcio com a tutela antecipada; e 3, a apreciação da proporcionalidade em concreto da medida imposta. Então, por todo exposto, percebe-se que na legislação impugnada foram observados e adequadamente ponderados os valores constitucionalmente tutelados, em especial as garantias do acesso à justiça, a efetividade, a razoável duração do processo, a inafastabilidade da jurisdição e todos aqueles valores ao que me referi. Diante do exposto e dessas premissas e fundamentos, eu conheço a ação direta de inconstitucionalidade, porque, com uma causa de pedir aberta, em todo lugar que tiver a menção desse dispositivo, a Corte vai decidir e eu julgo improcedente o pedido. E, na tese que nós estamos acostumados a fixar, mas se não for do agrado da Corte, não se fixa, eu estava imaginando sugerir que as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil, conducentes à efetivação dos julgados, são constitucionais, respeitados os artigos 1º, 8º e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. Peço vênia pela demora, mas era necessário que eu pudesse expor o meu ponto de vista diante de algumas sustentações que foram feitas aqui, como se o juiz pudesse fazer tudo e seria um déspota na condução do processo. Ministro Fux, pode ter certeza que todos nós ouvimos com a maior atenção, o maior gosto e o maior proveito judicioso. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. E o tempo utilizado foi mais do que razoável, não chegamos nem no intervalo. Pois não, ministro. Eu havia adiantado a Vossa Excelência, eu, por motivo de força maior, não poderei voltar após o intervalo. Eu trouxe, inicialmente, um voto em que assentava a inconstitucionalidade parcial desta ação direta de inconstitucionalidade. Mas depois desse Ricardo Lewandowski, voto ministro do STF, proferido agora pelo ministro relator Luiz Fux, eu estou absolutamente convencido da constitucionalidade dos dispositivos atacados. Eu verifico, tal como Sua Excelência concluiu, que o ordenamento jurídico traz garantias suficientes para que o juiz não extrapole, avançando sobre os direitos fundamentais do cidadão ao determinar essas medidas atípicas. Portanto, senhor presidente, com essas brevíssimas palavras, eu acompanho integralmente o voto do relator. Agradeço e peço escusas aos eminentes pares por ter adiantado o meu voto fora da ordem regimental. Eu agradeço, ministro Lewandowski, a Vossa Excelência, que, inclusive, ratificou com o voto que agora proferiu o que eu acabara de dizer ao ministro Fux. Vamos suspender a sessão para o intervalo na forma regimental.